Toda quarta-feira nós temos a participação do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas, ligadas, clicadas no nosso grande portal. Um dos grandes homens do século XX, na verdade ainda nascido no século XIX, mas que se notabilizou no século XX, foi Sir Winston Churchill. Indiscutivelmente, ele, Churchill, que começou de forma singela no parlamento inglês, se transformou, na década de 40, num dos maiores líderes do mundo. Amanhã, 8 de maio, farão 80 anos do término, não foi do término total, mas de parte do encerramento da Segunda Guerra Mundial, especificamente a parte europeia, porquanto a Alemanha se entregou, se rendeu, 8 de maio de 1945. Graças, entre outras pessoas, a Sir Winston Churchill. E Churchill dizia, ainda em tempos de parlamentar, ainda talvez antes de ter sido, não sei bem quando é que ele disse isso, de ter sido primeiro-ministro, depois que o foi, e quando o foi, enfrentando toda a Segunda Guerra, no início sozinho, depois, claro, teve o apoio dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, e já tinha, naquela época que estava sozinho, parte da França, através do general Charles de Gaulle e dos franceses, alguns franceses que haviam fugido para a Alemanha com a invasão nazista de Hitler. E ele dizia, a democracia é a pior forma de governo. Eu já falei essa frase aqui. Mas não existe outra melhor. Não bolaram outro método melhor, era o raciocínio dele. Relativamente à guerra, que volto a dizer, 80 anos, esse ano do seu término, a Segunda Guerra Mundial, o que ele dizia no início dos anos 40, mais precisamente antes, a partir de 1939, o que ele dizia ao povo inglês como primeiro-ministro? Só posso lhes prometer sangue, suor e lágrimas. Não tinha o que prometer. A Inglaterra, apesar de ser uma potência naval, a Inglaterra, pequena, contra o poderio bélico nazista de Hitler, ainda Hitler coligado com a Itália e com o Japão. Mesmo assim, ele resistiu e levou a resistência inglesa, depois até apoio dos aliados, lá em 44 o Brasil entrou junto, terminar com a Segunda Guerra de forma vitoriosa. Um dos grandes políticos, portanto, do século XX. Ele voltou no início dos anos 60, pouco tempo, aí já homem com mais idade, outra vez a primeiro-ministro, e acabou depois terminou, passou o seu período. Grande político, honesto político, não vou dizer que era visionário, eu vou dizer que ele era um homem autêntico, resistente, um homem lutador e um homem crente em todos os sentidos. Ele era cristão, mas crente na sua palavra e na eficiência da tenacidade da luta, na resistência, até que a Inglaterra nunca conseguiu ser invadida pela Alemanha e acabou sendo, entre os aliados, a grande vitoriosa, junto com os Estados Unidos e com parte da França. Por que eu digo isso?
Porque tem aquela velha mania, que eu também já falei aqui, eu tenho amigos com essa ideia tresloucada, de que todo político é corrupto. Não é verdade. Pode até ser que aconteça, e acontece, e não é só no Brasil, no mundo inteiro. O Brasil, e agora nesse momento pior ainda, é o grande, mau exemplo da corrupção política. O ano passado, em novembro, eu tive a honra de receber um título outorgado pela Câmara de Vereadores de Camaquã, como cidadão camaquense, eu não sou natural daqui. E eu mencionei na minha manifestação lá todos os prefeitos que passaram por Camaquã, desde que eu cheguei ao saudoso, naquela época, saudoso Alcides Francisco Dias, e cheguei aqui em 1961, até aquele dia em que eu estava falando, Ivo Ferreira Lima. Mencionei todos, na ordem da minha chegada até o então último prefeito que teve mandato aqui, que foi o Ivo. Em nenhum deles nunca ouvi dizer nada sobre corrupção. Houveram alguns, evidentemente, que tiveram problemas administrativos, é normal na coisa pública, até porque o prefeito não comanda sozinho, ele tem que ter uma assessoria e, às vezes, algum assessor descamba. É normal. Mas não se venha a dizer que todo o político é corrupto, porque não é assim que acontece. Sabe, o que está aparecendo aí na mídia e na realidade, na imprensa, até na imprensa subserviente a este péssimo desgoverno que assola o Brasil, petista, incompetente, ordinário, corrupto, né? O que está aparecendo na mídia nesses últimos dias é o fabuloso rombo, descalabro de que existiu no INSS, tirando pequenos valores em nível do somatório total, que ultrapassa 6 bilhões de reais, talvez seja bem mais, vai aparecer depois das investigações, de pessoas aposentadas. Não é dos super salários, é dos pequenos salários, das pequenas aposentadorias, daqueles que ganham pouco, a grande maioria um salário mínimo, e que idosos que trabalharam uma vida inteira, às vezes, para conseguir essa aposentadoria, foram descobrir aos poucos, fora os que não descobriram até hoje, de descontos feitos em sua aposentadoria para sindicatos de São Paulo, Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com o resto do Brasil, especialmente com o nosso Estado. Isto é corrupção indecente, indecorosa. E sabem, e pasmem, senhoras e senhores, infelizmente patrocinada pelo nosso governo. Evidente que ao governante escapam, especialmente num país do tamanho do nosso, algumas coisas. Mas o que tem que acontecer quando isso ocorre? Primeiramente, o ocupante de cargo público que fizeram um deslinde, que fizeram um ato de corrupção, tem de ser imediatamente exonerado e processado. E os responsáveis, corresponsáveis, direta ou indiretamente, têm que fazer a sua parte. Eu já falei aqui, mais uma vez eu vou contar.
que aquela exigência de Júlio César, que a mulher de César precisava parecer honesta, independentemente de ser honesta, é necessário para o político. Alguns anos atrás, um ministro japonês foi pego lá por um ato de desmando administrativo, corrupção, deve ser muito pouco, no Japão. E o que ele fez? Praticou o harakiri na frente das câmeras de televisões, onde ele estava falando, explicando ou justificando o que aconteceu. Eu já falei aqui, num grande particular amigo meu, correligionário, homem admirável, até agora preciso do último livro que ele escreveu para ler, o outro eu já li, o outro era dedicado aos netos. Foi deputado federal, líder da oposição em tempos de PMDB, nos idos do governo militar, o Dacier Klein, que quando houve um acidente em Brasília, e ele, num domingo à tarde, que ele vinha do local lá onde os deputados têm uma sede, lá em Brasília, eu estive lá algumas vezes comendo churrasco quando morei lá, junto com o filho, houve um acidente no eixo monumental, que é o eixo que corta Brasília de norte a sul, ou de leste a oeste, não sei bem, que corta Brasília todo. Houve um acidente e um motociclista ou ciclista foi morto. O Dacier Klein era ministro dos transportes, aliás, tinha vindo a Camaquã, aliás, nós tínhamos ido a Brasília pedir ajuda para ele quando houve aquela enchente aqui de 1995, 96, ou a de 92, não estou bem lembrado, e precisávamos resolver o assunto daquele valo próximo à Vila Getúlio Vargas, e fomos pedir ajuda, e foi feita aquela ponte seca que está ali. O Dacier Klein era ministro do Fernando Henrique. Ele pediu demissão do cargo quando aconteceu isso aí, e o Fernando Henrique, presidente da República, não, mas pode ficar. Não, eu não posso cometer, não pode acontecer um troço desse, eu sou ministro, perdi a confiança, tchau. Este é o político correto. Não aqueles indecentes, como Carlos Lupe, que recebeu e disse, ele disse, não sou eu que estou dizendo, notícia de que estavam fazendo desvios de dinheiro dos aposentados, e levou um ano e tanto para examinar, para ver o que fazia, até que explodiu, até que estourou, até que os aposentados começaram a reclamar, até que a mídia reclamou, até que o Tribunal de Contas reclamou, até que as pessoas reclamaram, até que as televisões e jornais vinculados, o que dão palmas para esse péssimo governo nosso, também falaram no assunto. Aí é que o Carlos Lupe foi confessar. Tinha que ser exonerado. Ele teria que ter tido a grandeza de pedir demissão, não fez. Aliás, ele pediu, mas forçado pelo primeiro mandatário, esse que está aí. Então, nós temos que ter a consciência de que nem é todo o político corrupto, e que o político indecente é aquele que, se vem à tona um desmando administrativo seu, até por incompetência, às vezes não por má intenção, mas por competência, tem que sair, tem que entregar o cargo. Porque senão a democracia, aquela proclamada por Churchill, não vai funcionar. Infelizmente no Brasil é isso aí. Esse assunto das aposentadorias não é de agora. Lá no segundo governo Dilma, já vinha esse estouro. Aí, naquela época, não era desconto para pagar sindicatos que nada interessam para nós, que só fazem o mal para o trabalhador, que só prejudicam as normas de trabalho e o desenvolvimento da economia mundial. Naquela época, era empréstimos consignados que as pessoas não queriam. E sabe quem fazia? O marido da atual ministra que está aí, que agora esse desgoverno podre colocou no cargo essa ministra Gleisi aí. O marido dela e ela foram envolvidos, tiveram processo. Claro que esses processos depois no Brasil, ninguém sabe como é que terminam, né? Mas ali já tinha corrupção no INSS.
Então, o que nós precisamos? Nós precisamos exatamente não fazer com esse meu amigo, todo político é corrupto, eu não voto mais, eu voto em branco, eu voto contra, porque nós temos exatamente que votar e cobrar, e reclamar de quem praticou errado, e dizer de quem praticou errado, dizer o que está errado, para poder fazer nessa alternância de governo, e essa alternância que ocorra o ano que vem, para acabar com essa camarilha que está aí, essa quadrilha que composta de PT, PSOL e o PCdoB e outras porcarias mais, tem o PDT agora caiu fora. Se afastou um pouco com a demissão do Carlos Lupe. Então nós temos que ter a consciência de que é exatamente o contrário de que se pensa. Vou votar em branco porque tudo é corrupto. Não é assim. Primeiro, nem tudo é corrupto. Pode até ser 90%, claro que não é, ou 80%, claro que não é. No Brasil pode ter mais porcentagem que em outros países? Pode ser. Mas é preciso que nós creiamos e acreditemos naqueles que são honestos, naqueles que viajavam no Brasil no tempo de comandar o país e se instalavam nas embaixadas para não gastar o dinheiro público. Não naqueles que vão para o hotel de último luxo fazer demagogia barata, prometer alimento para o povo, prometer mentir para o povo e depois gastar o dinheiro, esbanjar dinheiro por aí afora. Aliás, esbanjamento de dinheiro público hoje é uma insensatez no Brasil. Termino falando no conclave. E para falar no conclave, eu vou emendar um com o outro para dizer que quando o Papa Francisco faleceu, e houve o velório, e todos os países fizeram presente, todos, quase todos. Afinal, a Igreja Católica é a maior igreja do mundo, não é a minha, mas é a maior igreja isolada do mundo. É maior que a ortodoxa, a russa e turca lá, que tem outro comando que não da Igreja Católica. É verdade que todas as igrejas evangélicas somadas são maiores, mas as igrejas evangélicas se dividem, em cada canto se cria uma igreja, diferente da católica. Mas quando foram lá para o velório do Papa, normalmente foi os chefes de Estado com uma companhia, o seu cônjuge, se era mulher com o marido, se era algum como o presidente dos Estados Unidos com a esposa, e um que outro acompanhante. No Brasil levou 18, fora 3 que não estavam na lista e que foram levadas por gente aí que se diz honesta. E se diz, e tem um caradurismo de ir para a televisão ainda querer proclamar virtudes que eles não têm. Isto é o mal do Brasil. Sabe? Político honesto, se convidado por um governante que não sabe cuidar das coisas públicas, não vou para não gastar dinheiro. Nós temos esperança que isso ainda chegue no Brasil, e vai chegar. Encerro com o conclave. Depois da missa hoje, os cardeais foram reunidos, ou estão sendo reunidos, já foram, possivelmente, em razão do fuso horário, lá na Itália já passou do meio-dia. Na Capela Sistina, foram reunidos, os cardeais se reúnem na Capela Sistina. A Capela Sistina, para quem conhece o Vaticano, quem foi no Vaticano alguma vez, eu fui uma única vez, e entra em todo o Vaticano, a Capela Sistina, a gente, se passar meio correndo por ela, nem percebe, nem é tão grande assim. Tem aquele teto muito bonito, pintado por Miguel Ângelo, lá na Idade Média, e tradicionalmente também daquela época, é ali que se reúnem os cardeais fechados, a portas fechadas, para a escolha do Papa, que se chama conclave. Eu estive vendo que os últimos conclaves, o mais duradouro, levou 4 dias. Eu pensava até de conclaves de muito mais tempo, mas ali, pelo que eu estou vendo, os últimos todos foram 2 dias, 3 dias, no máximo 4. Não sei quantos dias vai levar, não sei quem será o cardeal escolhido, o Papa. É certo, é notório, o Papa Francisco tinha uma certa queda para a esquerda que não me cheirava bem. Mas não sei quem será o próximo Papa, mas por certo, será um líder mundial. Então,
o conclave não deixa de ter importância, e tem muita, não só para os católicos, mas para o mundo inteiro, em razão da situação mundial. É a liderança da maior igreja, volto a dizer, de mais de 2 bilhões de integrantes no mundo inteiro, 1/3 do mundo, 1/4 do mundo. Sobre o conclave, quem quiser ver alguma coisa muito interessante, tem na televisão no momento que, aliás, era de pouco tempo atrás, nem estavam prevendo a morte do Papa Francisco, um filme chamado Conclave, muito interessante, muito bom, que é um filme sério sobre uma eleição de Papa. E tem aquele outro, Anjos e Demônios, que é já do início dos anos 2000, 2010, 12, 15, por aí, do Anjos e Demônios, que é baseado num livro de Dan Brown, chamado Anjos e Demônios, que também é um conclave, uma eleição de um Papa. Interessante se ver o método e como é que funciona. Até hoje é uma tradição centenária não, porque vem lá do já de mais de 1000 anos, acho eu que os conclaves eram assim, 2000 anos, não sei. Mas interessante, e vamos ver quem será o novo Papa. Será um líder mundial, sem dúvida alguma, e voltemos, senhora, senhor e jovem que estão me assistindo, a ter consciência. Nem todos os políticos são desonestos, são corruptos. É verdade que no nosso país, no momento, com esse desgoverno podre que está aí, com essa economia, com esses incompetentes ministérios, nós estamos num governo mais corrupto de todos os tempos. Por certo, Deus ajudará que isso termine. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger.